Olá, tudo bem? O programa Com a Palavra conversou com a primeira médica de São José dos Campos, uma conhecida ginecologista obstetra. A vontade de estudar medicina surgiu a partir do exemplo da mãe, que era parteira, sonho que a levou a cursar a faculdade no Rio de Janeiro. Quando retornou à cidade, na década de 50, o primeiro emprego foi na Santa Casa. Ela conta que foi bem recebida pelos colegas e pelas pacientes, que confiavam nela para fazer partos, mas preferiam médicos homens em casos de cirurgia. Hoje, ela não opera nem faz partos, mas atende 2 vezes por semana em seu consultório e depois de 61 anos de profissão, não pretende aposentar. Com a palavra, a doutora Terezinha Veneziani. Nasci aqui em São José dos Campos, e no Alto da Ponte. Naquele tempo não existia maternidade, então nasci em casa, né? Minha mãe era parteira. Ela fez um curso de obstetriz em São Paulo. Naquele tempo já era no Hospital das Clínicas, com o professor Raul Briquet. Ela fez esse curso e começou a fazer parte em casa, né? Porque não existia maternidade, existia só a Santa Casa, como se diz, Santa Casa com meia dúzia de quartos e uma enfermaria de mulheres, uma enfermaria de homens, quer dizer, então era uma coisa bem restrita. E só ia para o hospital quando o parto complicava, que não nascia. Em casa tinha complicação, que iria para o hospital. A minha mãe nunca me influenciou, nem meu pai nunca me influenciaram. Mas eu acho que foi a gente ver o dia a dia assim, eu me envolvi na profissão, que eu não me lembro exatamente de por que eu fui escolher medicina. Não, porque meus irmãos são dentistas, tem 3 irmãos dentistas, um que foi advogado. É como eu falo, não sei se foi por influência. Não foi, porque a mamãe não me obrigou a fazer nada. Eu fiz porque eu quis e gosto da profissão, até hoje. Eu fui para o Rio para fazer medicina e na faculdade. Naquele tempo era estado da Guanabara. Depois mudou, porque depois passou para o estado do Rio de Janeiro, quando foi a inauguração de Brasília. E eu me formei lá em 1953. A minha turma, quando nós entramos para a faculdade, nós começamos com 120 colegas, mas só formamos 63. Dos 63, só 7 mulheres. No tempo que eu me formei, não existia residência como existe hoje, R1, R2, R3. Então, a gente já ficava frequentando a faculdade do 3º, 4º ano de medicina, acompanhando lá os professores, etc. E a gente tinha que fazer o esforço próprio, cada um por si. Não tinha ninguém orientando, assim, tinha o professor orientando, mas não é... Hoje mudou muito, a medicina cresceu muito, inclusive com exames, vamos dizer, complementares, que facilitam muito o diagnóstico. Mas como eu falo, que antes de você pedir os exames, você tem que examinar o paciente. A gente se forma, que não tem experiência. Então eu fazia muita cesariana, mas sempre com um professor, um que sabia mais do que a gente. Aí um dia um colega, devo muito para ele, porque um dia ele chegou para mim e falou assim: estão me chamando lá na maternidade escola para fazer uma cesariana. Eu não vou poder, você vai para mim. Aí eu falei assim, mas quem que vai me auxiliar na cesárea? Ah, não, tem um professor lá. Quando eu cheguei lá, eu estava já recém-formada, e quem ia me ajudar era um quintanista de medicina. Eu quase morri. Daí eu ganhei segurança, né? Porque até então eu nunca tinha feito, como disse, com um que soubesse menos do que eu. Sempre um que soubesse mais, numa emergência. Aí foi até, agradeço até, ele já faleceu há bastante tempo, agradeço porque ele me deu um empurrão e daí eu ganhei segurança. Quando eu resolvi vir para São José, que foi no final de 54, a minha mãe foi na Santa Casa e conversou com as irmãs, que tempo eram as irmãs salesianas, conversou que eu estava formando e estava vindo para cá. Então elas abriram para eu trabalhar na Santa Casa, ajudando lá na parte clínica também, atendendo ambulatório, porque naquele tempo não tinha NPS, não tinha nada disso. Quer dizer, ou o paciente pagava ou você atendia de graça. Não tinha. E é interessante porque quando o paciente
ele fosse fazer uma consulta, ele não tinha condições de te pagar monetariamente, ele levava alguma coisa para você. Um ovo, galinha. É verdade. Era interessante, mas muito interessante mesmo, porque quando era do lado de fazer o parto, fazer a cesariana, elas me aceitavam numa boa. Mas se eu fosse fazer uma cirurgia de ovário, não aceitava. Aí, não queria que fosse o médico e eu auxiliar, entendeu? Invertir os papéis. Mas a cesárea não, porque como na hora da dor, meu filho, tudo era válido. O cenário na cidade naquela época, que era uma estância hidroclimatérica, então tinha bastante médico tisiologista, especialista de pulmão. Muitos sanatórios, como eu já disse, só tinha Santa Casa, eles não tinham anestesista. Então tinha uma irmã que fazia uma sedação. Aí quando eu me casei, meu marido veio também para São José, ele era do Rio, e ele fez, então, ele se dedicou à anestesia, aí foi legal, porque a gente trabalhou junto. Eu tenho 3 filhos, um médico e 2 engenheiros, mas quando o meu filho mais velho estava 13, 14 anos, eu saía, ficava porque naquele tempo eu era a única mulher aqui na Santa Casa, daqui na cidade, ficava muito fora de casa. Então eu comecei a me questionar, eu senti que os filhos estavam se afastando, dando problema na família, e eu resolvi, então, deixar a maternidade, que era a coisa que eu mais gostava de fazer, era fazer partos. Era a minha distração, eu gostava mesmo. Porque é interessante você acompanhar uma gestação, depois ver o neném nascer e crescer e tudo mais. E aí eu tive que tomar uma decisão, ou a família ou a profissão. E optei pela família. Aí eu consegui um emprego no ambulatório do SESI, fiquei atendendo só ambulatório na parte da manhã e à tarde no consultório. Aí eu tinha tempo de levar os filhos para a escola, ia buscar na escola, dava um pouco de atenção. Graças a Deus consegui conciliar. Durante o bate-papo, a doutora Terezinha disse que sente satisfação ao ver gerações da mesma família frequentarem seu consultório. Um reconhecimento pelo trabalho. Para ela, é preciso envelhecer com saúde. E a dica para alcançar isso é investir em convivência social e atividades físicas de baixo impacto. É gratificante você pegar uma cliente que traz a filha que nasceu na sua mão, essa filha já tem outro filho, é muito interessante. E eu tenho bastante clientes como de antigamente, que são fiéis. Então, é uma coisa que gratifica muito a gente, sabe? A gente fica até emocionada de ver a satisfação que elas perguntam, ela está trabalhando ainda? Ah, então eu vou lá, quer dizer, é muito bom. Antigamente você ia ao médico quando você sentia alguma coisa. Hoje a gente está focando mais no lado da prevenção. Então nós temos muito recurso hoje que nós não tínhamos. Quando eu me formei, não existia ultrassom, não existia nada. Tudo os nossos olhos de obstetra eram os dedos, as mãos. Então você apalpava para ver a posição. Se você não sabia se existia, como se diz, uma boa bacia para sair o neném mais fácil. Bom, a gente tinha um recurso que era perigoso, que era o raio-x. E hoje em dia, com a ultrassom, você acompanha toda, até vamos dizer, ver doença genética, tudo. Quer dizer, a evolução foi muito, muito grande na medicina. Mas a gente não pode se deixar levar pelos aparelhos sem que você primeiro tenha use os exames complementares para complementar a sua suspeita diagnóstica, né? E é importante fazer o exame preventivo, é importante fazer as vacinas, Papa Nicolau, agora já tem vacina até para herpes, o idoso morre muito de pneumonia, tem vacina para pneumonia, então tem que cuidar da saúde. A saúde é o maior presente que Deus nos dá.
O resto a gente vai resolvendo de um jeito ou de outro. Mas saúde você não compra, você que tem que cuidar dela. E envelhecer, a gente vai envelhecer, mas nós temos que procurar envelhecer saudável, com saúde. Então não podemos nos acomodar. Temos que fazer exercício físico. A gente sempre gosta de alguma coisa, não gosta de fazer crochê, mas o exercício é importante, não precisa exagerar. Você pode ser uma caminhada 2 vezes por semana, pode ser uma hidroginástica. A vantagem da hidroginástica é que não tem impacto. Os cardiologistas gostam muito que você ande para ativar a circulação. Mas também a hidro, também se movimentando dentro da água, você não tem impacto. Então, não sente dor, é muito bom. Ou um pouco de musculação, ou pilates. O exercício tem que ser feito pelo menos 2 vezes por semana. A maioria dos idosos se cuidam, entendeu? Agora, tem aquelas que já têm uma certa tendência depressiva, essa aí não quer fazer nada, quer se acomodar. E é muito importante também, às vezes, a assistência que a família vai dar para coisa. Porque eu vejo tantas filhas que não têm paciência com as mães. Elas também vão envelhecer um dia. Porque a cabeça está funcionando bem. Enquanto estiver funcionando bem e eu estiver com disposição, as pernas estiverem me conduzindo, estarei lá, se Deus quiser. Só pretendo parar quando não der mesmo. Acompanhe outras entrevistas no nosso canal do YouTube e aproveite para enviar sugestões. Muito obrigado pela companhia e até o próximo encontro.